Deixa eu ver aqui, já está lá, deixa eu citar você aqui. Quando o irmão é irmão de luz igual você, parece até mais rápido aqui. Porque eu trabalhava na CEMIG, né? Irmão de luz por causa disso. Aí não vale, você tinha piada pronta. Já está pronto, já. Bom dia, meus queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 27 de julho e nós estamos com o nosso querido irmão e amigo Marcos Aurélio. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, Walter, bom dia a todos que estão em sintonia conosco neste horário, né? Que nós dedicamos alguns minutinhos para a reflexão do Evangelho. Vamos aproveitar esse intervalo que nós temos até às 9 horas para um estudo de ao menos uma questão. Eu abri aqui, saiu para nós do capítulo 6, Vida Espírita, a questão 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? A resposta: não. Muitos acreditam na eternidade das penas. E como já se disse, é um castigo. Esse capítulo, gente, ele está falando da escolha das provas. Vamos entender uma coisa. O que a questão de inferno, ele foi uma coisa criada. É igual quando a gente tem as crianças pequenas, a gente, ao bicho papão, ao homem do saco, da mesma forma. A igreja lá atrás, ela criou figuras fortes. Para quê? Para que o medo ajudasse a ensinar. Então, essa questão da figura do inferno não existe. Nossas provas, depois do nosso desencarne, quem plasma o nosso umbral é a nossa consciência. Existem casos relatados na Revista Espírita de irmãos que consumaram crimes e não conseguiam sair do ambiente do crime por 200 anos, convivendo com aquela imagem do crime, da vítima, do sangue, durante 200 anos. E, num determinado momento, Kardec me pergunta se, a respeito do tempo, como é, e os irmãos respondem: é pior. Porque, enquanto encarnados, ainda há a noite, o sono, onde a gente consegue o desenlace. Depois que está na erraticidade, não existe o sono do corpo físico, essa permissão a liberdade do espírito sair durante o sono. Não. Imagina o que é 200 anos ali, convivendo com aquela situação. Mas para quê? Quem plasmou esse umbral? A consciência que nos cobra. Então, a gente tem que ver o seguinte: essas provas, elas têm a participação da espiritualidade, sim, porque ela tem que nos trazer algum ensinamento, algum propósito no crescimento moral. Mas ela é oriunda, basicamente, daquilo que a nossa consciência vai despertar. Marco, fique à vontade. Por isso que Jesus nos disse: aonde estiver seu tesouro, estará seu coração, né? Então, o tesouro pode ser até de pequenos valores, mas se você estiver arraigado a eles,
você vai ficar sempre vigiando esse tesouro que para você é muito importante. Embora que não seja o recomendável, né? Mas cada um toma conta daquilo que lhe pertence, né? Eu costumo dizer o seguinte, isso é observação minha, tá? 99% do que me acontece é obra minha. Por São quê? consequências dos atos, né? Sim, eu considero a vida como se fosse aquelas histórias infantis da Disney, onde tem um anjinho mau aqui, um anjinho bom aqui. Ou seja, são quem? É as influências que eu tenho. Mas o poder de decisão, o livre-arbítrio me concedeu esse poder. Eu decido o que eu vou fazer. Ou seja, por mais que eu seja obsediado, por mais que eu tenha de um lado a figura do meu anjo protetor, do meu anjo da guarda e dos obsessores, a decisão é minha. Eu tenho o poder de decidir. E, como tal, eu serei responsabilizado pelas minhas escolhas. Essas são opções Gente, nossas, né? sim, o plantio é facultativo. A colheita Colheita, né? não é. Meus irmãos, 9 horas. É o momento em que eu os convido para levarmos os nossos pensamentos, os nossos corações à presença de Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a Ele essa figura de amor, de bondade, de misericórdia, a oportunidade do trabalho, que possamos ter a companhia dos devotados amigos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso mestre e governador do planeta Terra, os nossos espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, com quem rogamos a fina sintonia, a fim de recebermos as boas intuições, os bons conselhos. E como Jesus nos ensinou, vamos elevar a Deus o nosso louvor, o nosso agradecimento pela prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Eu sempre peço por aqueles que têm os nomes anotados em nosso caderno de prece. Hoje eu peço a todos vocês que nos ajudem com boas vibrações em favor da nossa irmã Naira Alves, que está internada em Uberaba. Bom dia a todos. Marcos, a palavra está contigo. Então, nós saudamos novamente a todos e a todas, né? Que a paz de Jesus esteja, permaneça e que sejamos merecedores dela. Nós escolhemos para falar um pouquinho do Evangelho, sobre o capítulo 19, a fé transporta montanhas, a parábola da figueira seca. Quando saiu de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém come de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhes: Mestre,
Vê como secou a figueira que amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: Levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Marcos, no capítulo 11, versículo 12, 13, 14 e 20 a 23. Queridos, amados amigos e irmãos, caminheiros dessa doutrina bendita, do aprendizado do Evangelho de Jesus. Quisera eu ter conhecimento bastante para poder interpretar à altura essas passagens tão belas que Jesus deixou para nós. Mas cada um oferece o que eu tenho. E o que eu tenho são poucas palavras, mas a gente procura entender um pouquinho desse ensinamento. E essa parábola de hoje, parábola da figueira seca, para nós entendermos um pouquinho, eu tentei pesquisar, estudar um pouco, né? É tão falado nas casas espíritas, principalmente, né? Que as nossas casas, a parábola da figueira seca. Mas, às vezes, as pessoas só relatam a posição do médium, do orientador da casa espírita, e nós esquecemos de buscar na essência aquilo que Jesus quis mostrar com essa parábola. Nós teríamos que voltar em nossos pensamentos a muitos anos atrás e lembrar que naquela época, na época de Jesus, as palavras eram, os profetas encenavam, como fosse um teatro, a interpretação das palavras de Deus. Quem eram os profetas? Os profetas eram enviados de Deus, ungido pelo Cristo, né? Para que ele pudesse transmitir ao povo seus ensinamentos, os ensinamentos de Deus. Então, era comum, na época, era comum, não era todo o profeta, quando eles iam transmitir essa palavra, eles encenavam para poder que as pessoas pudessem entender aquelas expressões. Então, a gente lembra no Antigo Testamento, quando Deus falou para Isaías, está no capítulo 20, versículo de 1 a 5, ele disse a Isaías: vá a Jerusalém, fica-se nu, tira suas sandálias e circulam por as ruas principais de Jerusalém. Era uma mensagem que Deus estava mandando para o povo da época. E Jeremias e Isaías foi e fez o que Jesus pediu. Acreditamos que todos que ali estavam ficaram pasmos de ver aquela atitude. Depois que ele fez, nu, circulou pela praça, pelas ruas principais de Jerusalém, ele parou, vestiu-se a roupa, se recompôs, e as pessoas chegaram para ele e perguntaram: você é um profeta, né, com essas atitudes, né? E ele diz: agora eu vou explicar o que quer dizer isso. Deus está falando, manda dizer, através dessa encenação, que o povo de Jerusalém, que o povo hebreu está para fazer uma aliança com o rei do Egito e entrar em guerra com o rei da Síria. Vocês não devem fazer isso, porque vocês perderão a guerra e eles irão humilhar vocês. Todos os soldados terão que andar, desfilar pelas ruas de Jerusalém, todos nus. Olha como é interessante. Ele interpretava primeiro a encenação e depois ele dava. Também temos de Jeremias, no capítulo 19, de 1 a 11, do Antigo Testamento, quando Deus falou para ele: você compra-se um vaso, vai no templo de Jerusalém, quebra-se esse vaso, pisoteia ele até ficar bem quebrado. E assim ele fez. Comprou o vaso, mas ele foi mais ousado. Ele não ficou só na porta do templo. Ele adentrou o templo, foi perto e chegou lá, quebrou aquele vaso, pisoteou. E o resultado? Ele foi preso pelos guardas
do templo. Quando chegou do lado de fora, ele explicou que queria dizer que Deus mandava o recado para aqueles hebreus, que Jerusalém seria invadida e destruída, e que seu povo se tornaria-se escravos. Então, em cada vez que fazia essa encenação, era diferente porque eles eram enviados por Deus. No Consolador, Emmanuel diz assim que essas pessoas que eram os profetas, eles eram amparados e intuídos por Deus e amparados por Jesus, que era o governador do planeta há milhões de anos, né? Então, nós vimos aí que essas encenações eram muito comuns da época. Lembramos no Novo Testamento, né? Quando o profeta Ágabo, ele procurou na Antioquia Paulo de Tarso, e chegando perto de Paulo de Tarso, ele se contorceu como tivesse sentindo um mal-estar, né? Numa crise convulsiva, vamos assim dizer. E ele contorceu todo, de repente, ele tirou seu cinto, atou-se suas mãos, as mãos de Ágabo, seus pés, e continuou a contorcendo. Depois ele levantou, tirou o cinto, recompôs suas vestes, olhou para Paulo de Tarso e apontou para ele. Não falou mais nada. Era mais uma encenação. Paulo de Tarso, como era uma pessoa muito inteligente, um doutor da lei, muito conhecedor das leis, ele entendeu. E ele disse para Ágabo: você está dizendo que eu vou para Jerusalém e lá eles irão me prender e me torturar. É isso? Ele confirmou exatamente isso. Então, nós vimos que no Antigo Testamento usava-se dessa maneira. E nós podemos até falar assim, mas como que Deus fala com as pessoas? Podemos até buscar nos nossos dias. Nós lembramos que Deus fala conosco através de nossos sentimentos. É onde nós ficamos calados, né? E recebemos a resposta de Deus também em silêncio. Lembramos de uma passagem com Madre Teresa de Calcutá, que ela está na capela, né, nas suas orações. Chegou um repórter e perguntou a ela, falou assim: Madre, quando a senhora, o que a senhora fala? Ela falou: nada, eu só escuto. E Deus? Quando a senhora pergunta, o que ele responde? Ela falou: nada, não responde nada, ele só escuta. Então, a conversa nossa com Deus justamente são nossos sentimentos. Nós escutamos, pedimos e escutamos em silêncio. E essa resposta vem de forma bem diferente para uns para os outros. Às vezes nós batemos no peito e dizemos assim: está vendo como eu sou bom? Dei conta de resolver a situação. Mas nós esquecemos que esse Deus que nós pedimos é que trouxe para nós esse ensinamento. Ele veio dar a resposta daquilo que nós tanto almejamos, tanto queríamos. Então, voltando agora no Evangelho, né? Quando fala que Jesus saiu de Betânia e foi para Jerusalém. Ele saiu da casa de Marta e de Maria e direcionou para Jerusalém. Então, nessa passagem, nós vimos nesses versículos que nós lemos aqui, não estendemos a ele, mas ele compreende o seguinte: ele fez dois atos que nós podemos até achar assim inusitado. Jesus ter raiva, ódio e amaldiçoar uma figueira. Seria o primeiro ato, né? E o segundo, a purificação de templo. Jesus que foi sempre contra aquela aparência dos hebreus, do povo judeu, né? Dos templos, e ele estava ali para purificar o templo. Mas Jesus, quando veio, ele procurou e encontrou com essa figueira. Essa figueira, no meio de tantas outras, que é uma árvore símbolo, a videira e a figueira é uma árvore símbolo do povo de Jerusalém, né, da Galileia. Então, Jesus viu aquela figueira e ela estava esplendorosa com as suas folhas, muito bonita. E ele foi ali procurar, fala assim, ele teve fome e foi ali procurar figo para comer. Procurar algo, nem fala que é figo. E o que acontece? Quando ele procurou, não era época de figos.
era o mês de abril, que no calendário hebraico, né? Era o mês de Nissan. Então, eu estava entre março e abril. Não era época. E Jesus sabia também que não tinha. Mas ele foi, procurou ali, não achou. Mas a figueira estava toda cheia de folhas novas, como tivesse prometendo algum fruto que fosse temporão. Mas ele não encontrou. E ele não encontrando, o que ele disse? Ele diz assim: ninguém comerá os frutos de ti mais. Você secará até as raízes. E foram embora. Quando ele vai para Jerusalém, chegando em Jerusalém, ele faz aquela entrada que seria a última ida dele a Jerusalém, porque dali em diante, logo, logo começaria o processo de sua sentença imerecida, né? Sua crucificação. E vai para o templo de Jerusalém. E chega no templo, o que ele encontra? O templo de Jerusalém era um templo muito grande, nós sabemos pela história, né? E tinha diversas repartições. Na primeira repartição, era um átrio ou uma praça dos gentios. Ali naquela praça, localizava as pessoas ficavam, a princípio, para discutir a sua sabedoria, né? Vinha gente, pessoas que tinham conhecimentos, e especialmente porque os hebreus já estavam, eles acreditavam já em um único Deus monoteísta. E ali começaram a concentrar aquelas pessoas para discutir deste aprendizado, dessa nova maneira de um único Deus. Então, o Templo de Jerusalém tinha a Praça dos Gentios, ou o Átrio dos Gentios, né? Onde ficavam as pessoas para discutir e aprender. Tinha outra parte do templo, era onde ficava a nave, onde ficavam as pessoas para assistir à cerimônia. Em outro espaço ficariam os hebreus, né? Que assistia todo aqueles atos de oferenda e sacrifício. Depois vinha a sala do sacerdote, que justamente com o levita, eles faziam toda a celebração do culto. E na outra parte, que era o Santo Sanctório, aonde ficava o sumo sacerdote, que era, vamos dizer assim, o diretor-geral do templo. Então, Jesus ficou no primeiro estágio, naquela praça ali, onde ele encontrava com aquelas pessoas. E todos, mas com o tempo, a gente até aprende no catecismo, né? Nós, quando criança e quando mais jovem, nós aprendemos o quê? Que Jesus chegou ali chutando mesa, batendo em animais, isso é que nós aprendemos, eu acho que a maioria. E chegou ali, expulsou os mercadores do templo, né? Mas quando nós vamos buscar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que a gente começa a enxergar com os olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós temos um outro conceito. E acreditamos que esse conceito, nós entendemos assim que Jesus, quando chegou naquele movimento, com a evolução, com as pessoas que procuravam diariamente, aquela praça deixou de ser uma praça de aprendizado e virou um mercado. Porque as pessoas vinham de outras cidades, até de outros países vizinhos ali de Jerusalém, né, daquela região, eles vinham participar. Mas como eles iam ficar alguns dias, eles traziam animais para vender, né, trocavam moeda, todo o comércio era feito ali. Então, perdeu-se aquele momento de aprendizado que era para estudo. Virou um comércio. Então, Jesus, vendo aquela situação, nós queremos lembrar assim, que quando ele quis tomar essa atitude, valorizar, purificar o templo, foi no sentido assim, ele sabia onde ele estava. Jesus já estava sendo seguido e perseguido, qualquer risquinho fora já era preocupante para todos. Eles queriam o fim da vida dele. Ele estava incomodando com seus atos benéficos aquela população. Quando souberam que ele tinha amaldiçoado a figueira, o sacerdote, o sumo sacerdote, cresceram também os olhos de tanto ódio, de tanta raiva,
porque eles achavam que ele ia trazer um novo juízo e destruir Jerusalém. Então, Jesus via naquelas pessoas aquele verdadeiro mercado. Mas ele não tomou uma atitude violenta, segundo a gente vai estudando, aprendendo, né? Os anos vão mostrando para a gente vai entendendo melhor. Ele não ia, porque o templo de Jerusalém tinha centenas de guardas no templo. Ao lado do templo, tinha era um exército, que era aquele forte, né? Antônia, né? Era um forte onde os romanos ficavam concentrados. E eles tinham comunicação entre o forte Antônia e o templo de Jerusalém. Então, Jesus não ia ser desorientado de chegar quebrando, porque sabia, se ele fizesse, ele, coitado, ele mesmo ficava, né? O que ele fez? Ele usou aquela frase que todos nós também já conhecemos, né? Esta é a casa de meu pai, a casa de oração, que sirva para todos os povos e suas nações. E vocês estão tornando ela um covil de ladrão. Então, as palavras de Jesus foram simples e diretas. Ele não precisou de maltratar animais, nem bater em ninguém, né? Porque nós conhecemos esse Jesus de misericórdia, de amparo e proteção. É igual a figueira. Ele não precisava ter ódio. Ele era o enviado de Deus, ele tinha todo o poder para fazer o que ele fez. E ao retornar para Betânia, ao passar por mesmo caminho, encontraria aquela figueira seca. E Pedro diz, mestre, a árvore que o Senhor, né, amaldiçoou está seca até a raiz. E o que Jesus disse? Tudo aquilo que meu pai não plantou será arrancado. Então, nós lembramos aí que Jesus disse que ele arrancaria, porque quantos 1000 anos vinha preparando aquela região para receber os ensinamentos? A primeira revelação foi feita ali, através de Moisés. As leis, né? As leis de Deus. E o pessoal não fizeram aquela lei divina progredir. Continuaram sempre naquela ganância do poder, né? Da vingança. E não cresceram com os ensinamentos de Jesus. Então ele falou, eu tirarei a árvore dos meus ensinos, do meu evangelho, quer dizer, da boa nova, e plantarei em outras nações, onde ela deverá ser regada pelo ribeiro, né, pelas águas, e pode frutificar novamente, né, porque aqui ela não deu certo. O profeta Oséias até faz uma menção também, que o pessoal os judeus ali, os hebreus, né, que eram de cidade, eles deixaram de cumprir as leis de Deus, de entender as leis de Deus, né, através dos profetas, né, de todos os ensinamentos, e foram para Baal Peor, onde eles adoravam outros deuses, que eram politeístas. Então, eles deixaram a lei de Deus para seguir pelo caminho errado, pelo caminho que não das virtudes, né? Então, Jesus falou que ele tiraria daquela nação ali a árvore do seu evangelho. A árvore sempre simboliza, né? O homem, a coletividade, né? E vinha transplantar ela em outras nações. E nós lembramos aqui, quando no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lendo, as pessoas podem ali verificar também, quando ele fala para Eliú, né? Que dessa transposição dessa árvore para outras nações. E a gente, às vezes, nós vamos estudando e vendo um pouquinho, e essa árvore que Jesus trouxe para nós é a árvore do entendimento, da tolerância, né? Das religiões ser mais fraterna, mais junta, né? Porque a religião que nos separa, ou que nós separamos dela, também pode ela ser uma árvore que não dá bons frutos. Nós lemos aqui no Fonte Vida, no Fonte Viva, nós temos aqui a leitura na página 29, pelos frutos se conhece
conhece a árvore pelos seus frutos, né? Então, nós olhamos, quando olhamos aí, foi o caso da figueira. O que Jesus procurou ali a encontrar? Seria o fruto. Porque ela tinha uma ramagem bonita, ela tinha uma raiz bem firme no solo, né? Ela tinha toda a exuberância, mas não tinha frutos. E qual que era a fome de Jesus? A fome de Jesus é justamente buscar os resultados espirituais daqueles milhares de anos, desde Moisés, de Moisés a Jesus, da sua vinda, porque ele já existia, nós sabemos assim, a sua vinda na Terra foi mil e tantos anos, não é? Então, ele foi sempre mandando os profetas, renovava, o pessoal sempre trazendo uma nova esperança para aquela terra, para que ela pudesse frutificar. Então, nós entendemos que a figueira seca foi justamente o povo hebreu. Eles não aproveitaram, não tiveram essa oportunidade de fazer esse crescimento. E nós vemos que, até hoje, com muito respeito que nós temos nossos irmãos, né, daquela região da Judéia, Israel, sabemos que ali é um pessoal que sempre veio naquele sofrimento, né? Sabemos que também a tecnologia, né? Quantas vezes nós temos notícia da evolução que tem, das pesquisas, né? O tanto tem sido também benéfica para o mundo. Porque nós queremos terminar dizendo assim, tem uma passagem, e a gente até ouviu de um palestrista, salvo engano, foi o doutor Carlos Bacelli, que o Chico narrava uma exposição e o Bacelli repetia. Que quando, no julgamento de Jesus, nós computamos toda a sorte na mão de Pôncio Pilatos, né? Então, ele diz assim que Pôncio Pilatos diz assim, entre ele e Barrabás, ele que perguntou, quem queres que solte, o justo ou a Barrabás que é ladrão? Então, as primeiras vozes que puxaram aquele coro de gente para crucificar Jesus, ela partiu do próprio Sinédrio. Porque as próprias pessoas que ali estavam, né, os doutores da lei, aquelas pessoas da corte, foram os primeiros que anunciaram, solta Barrabás. E quando eles falaram, solta Barrabás, a multidão também seguiu a voz. Aquela voz daquelas pessoas que eles julgavam, né? Que eram os sábios da época, e até nós não sabemos o que estão falando, mas nós vamos com ele, né? Às vezes nós vamos com a maioria e damos errado, né? Então, Pôncio Pilatos diz assim, agora eu pergunto, sobre a cabeça de quem, sobre quem eu derramarei o sangue desse justo? E essa mesma corte diz, sobre nossas cabeças e de nossos descendentes. Então, nós vimos das provas, das expiações, né? Acontecendo até hoje, com toda a evolução que nós sabemos, tinham espíritos puros ali, espíritos evoluídos que estão ajudando a nação, mas também que passam por milhares de anos desse sofrimento de guerra, de intolerância uns para com os outros, né? E a gente vê que a figueira ainda continua ainda sem produzir fruto nenhum, né? Ainda estão lá dentro da sua fé, da sua cultura, mas nós lembramos ainda que ainda estão ainda chorando, debruçados sobre os muros de lamentações, que é o que restou do Templo de Jerusalém, 70 anos depois de Jesus, quando o general Tito destruiu o templo para sempre, né? Então, cada um dentro da sua fé, do seu respeito cultural, estão aí. E nós estamos do lado de cá também, tentando soletrar essas palavras do Evangelho, né? Procurar fazer que essa figueira possa dar bons frutos. Essas figueiras são cada um de nós, filhos de Deus, são cada um de nós que adotamos o cristianismo, né? O segmento de Jesus, nós fazemos que ela possa frutificar através do nosso trabalho, do trabalho fraterno, da nossa família, dos nossos amigos, né? Na casa espírita, principalmente, quantos esses viajantes chegam e aportam lá, e quantos de nós também
pessoas num processo de tristeza, de angústia, de solidão, né? De desespero. Às vezes nós pegamos uma palavra do Evangelho, uma leitura, uma frase que nós indicamos, né? Nós expressamos, assim, este momento que nós estamos fazendo essa reunião virtual, né? Temos a certeza que quantas pessoas estão do outro lado nos ouvindo? Ouvindo um analfabeto, não tem problema, mas nós estamos aí pelejando para poder entender um pouco dessa lei divina, né? E ele também paira sobre todo o nosso universo, né? Nós sabemos quantas entidades também, nossas casas espíritas, religiosas, todas em obediência às determinações, né? Estão fechadas, mas nossa vibração, nós estamos vibrando para que esse clima, e todas as religiões temos certeza que aquela que não faz isso não é uma verdadeira ou boa religião. Nós estamos fazendo a harmonia desse clima, né? Para que possam as coisas melhorar. Foi nós que pedimos para passar por essas provas. Eu lembro do Chico, a gente teve a oportunidade de estar perto dele, por muitas vezes, graças a Deus, e a gente viu o aprendizado que ele passava para a gente. Então, as pessoas chegavam e falavam, ô Chico, como é que vai o senhor? Ele falava assim, minha filha, eu vou bem, vou do jeitinho que eu pedi a Deus. Então, cada um de nós passamos a nossa caminhada, os nossos problemas, nós pedimos a Deus. O Walter falou do livre-arbítrio, né? Eu acredito, assim, Walter, que o livre-arbítrio foi aquela primeira negociação que nós fizemos, uma negociação de amor. Então, eu tenho esse meu, não sei meu conceito, né? Mas não digo que está, não podemos afirmar que está muito, que está certo. Mas porque, assim, a gente vê situações de pessoas hoje aqui, faz uma coisa errada, meu livre-arbítrio. Não, meu livre-arbítrio foi a primeira palavra. Eu gosto até de dizer assim, eu chego numa casa de comércio, e faço uma compra no comércio, e digo para o diretor da loja, o gerente, eu quero pagar em 10 pagamentos. Ok? Assinamos um compromisso. Pois bem, esses 10 pagamentos, ele vai trabalhar em cima daquilo também. Ele tem esperança, para marcar, ele levou essa mercadoria, vai me pagar 10 vezes. Ele sabe os empreendimentos. Agora, esse é eu perante Deus. Ou, como diz, ou no estágio que nós estamos ali para renovar esse novo retorno, nosso passaporte. Aí eu venho. Meu livre-arbítrio, eu pego as minhas provas. E ele ainda fala, não pega essa aí, que essa vai ser muito forte para você. Não carrega, não. Não pega, ele ainda faz essa mediação lá para nós, pegarmos naquele fardo, não dá conta de carregar. Agora chega aqui na Terra, eu reencarno. De repente, eu, voltando ao assunto da compra, chego no fim do mês e falo, vou pagar esse cara coisa nenhuma. Como? Não, comprei, mas não quer pagar mais. Esse é meu livre-arbítrio? Eu não acredito que seja, não. Essa é a minha vontade, é a minha opção errada que eu fiz. Meu livre-arbítrio foi o que eu assumi com ele em princípio, pagar em 10 pagamentos. Porque toda vez que nós fazemos uma coisa errada, ou que nós queremos sair fora da raia, como diz, é meu livre-arbítrio. Eu acredito que esse Deus de misericórdia, acredito, mas negociador, não. Então não adianta fazer. Eu proponho uma coisa lá, depois chega aqui, eu não quero aceitar. Então, o livre-arbítrio, assim, eu tenho meu livre-arbítrio, a minha escolha da minha forma de pagamento. Agora, eu posso mudar minhas opções, que não são corretas. Eu posso chegar ali e falar para esse comerciante, eu vou te dar só 1/3 desse pagamento, não vou pagar outro. Você não me amola mais não, que eu não vou continuar, não. Eu não acredito não. Livre-arbítrio é a nossa palavra dada para ter a misericórdia da reencarnação. Agora, o jeitinho brasileiro, Deus ainda não conhece ainda não. E assim nós terminamos essa exposiçãozinha, né? Soletra. Eu, para mim, Walter, digo sinceramente, eu volto a falar. Eu gosto muito dessa leitura, para a gente que não tem muita cabeça ou muito entendimento, né?
ou desperta muito tarde antes tarde do que nunca, né? Para poder um novo processo de aprendizado. Então, essa figueira seca, para mim, é aquele que não tinha maldade no coração de Jesus, ele era justo por excelência. A purificação do templo, ele não quis ser conivente com o sacerdote, mas ele mostrou mais uma vez que a lei de Deus estava em todo canto. Ele estava ali para mostrar, valorizar aquela casa de Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja, e que nós tenhamos nosso livre-arbítrio, mas firme no nosso propósito. Bom dia. A questão toda, Marco, dentro do seu próprio raciocínio, é que lê do engano achar que não vai pagar. Porque a justiça divina, ela não te exige. O que acontece é o seguinte, você vai tomando na cabeça, é igual, vamos supor, uma pessoa que faz uso de uma substância que vai lhe afetar. Você fala, isso vai te fazer mal. Você fala, você cansa de falar e ele não cansa de fazer. Aí chega num determinado momento, enquanto ele, a gente fala, mas enquanto o próprio não descobre, não desperta, aí é o arrependimento. É a dureza, a tenacidade que antecede o arrependimento. Porque quando você se arrepende, aí sim, você vai virar e falar o seguinte, mas me falaram tanto e eu não dei ouvido. Aí é a segunda parte, eu me proponho a pagar. Tem pessoas que vão demorar demais. É aquilo que você falou outro dia comigo, que eu guardei muito. O fruto verde também, a árvore que está com fruto verde, não toma pedrada. Porque não adianta. Entendeu? Então, assim, ela vai chegar a um ponto que ela vai amadurecer. O amadurecimento, ele cumpre em cada pessoa, ou seja, em cada terreno, um tempo diferente. É onde a gente muitas vezes não tem compreensão, porque a gente julga todo mundo pelo nosso livre-arbítrio. E onde é a diferença de Jesus, de Deus, ele vê a essência, ele vê o conteúdo, ele percebe a fineza do sentimento, enquanto a gente é cego. Verdade. Gente, vamos passar. Pode falar, Marco. Não, é isso mesmo. Às vezes, em 2 segundos, nós comprometemos, né? Quantas e quantas reencarnações, né? Então, isso mesmo. Meus queridos irmãos, vamos elevar a Deus as nossas preces, rogando a Ele que fluidifique as nossas águas, depositando nelas o remédio que se faz necessário à nossa purificação, a purificação do nosso corpo físico e do nosso corpo fluídico. Deus Pai Todo-Poderoso, deposite aqui aqueles remédios de que nós estamos necessitados para o nosso aprimoramento moral, para nos limparmos e evoluirmos. E peço, Pai, que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, a oportunidade de melhora. Que assim seja. Eu os convido para, neste momento, passarmos a segunda parte dos nossos trabalhos, o trabalho dos passes, onde a energia que cada um vai doar vai ser somada às bênçãos e luz de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós, sim, cada um de nós, em caravana,
juntos, vai levar aos nossos irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de doarmos de nossas boas energias e de levarmos junto a tua bênção, a tua luz. Que possamos abraçar a todos aqueles que se encontram necessitados, aqueles que se encontram em desequilíbrio, aqueles que se encontram com seus corações endurecidos, aqueles que se dirigiram a nós como cobradores de dívidas pretéritas e aqueles que rogam pelo nosso amor, pelo nosso cuidado, pela nossa caridade. Deus Pai Todo-Poderoso, que estas bênçãos possam modificar os corações, as atitudes e as ações de todos aqueles nossos irmãos, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades diante de suas provas, aqueles que estão enfrentando a doença, seja na condição de doente, de familiar ou de trabalhador na caridade. Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos pela espiritualidade amiga, proprietária intelectual deste trabalho, e vamos neste momento, no íntimo de nossos corações, elevarmos as nossas preces, as nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, enquanto recebemos o passe magnético. Deus Pai Todo-Poderoso, eu rogo que os teus bons anjos possam ir de encontro a Naira Alves, levando a ela o restabelecimento de sua saúde fluídica e física. Agradecemos ao nosso irmão Marcos Aurélio, que mais uma vez nos trouxe esta bela oportunidade de aprendizado. Agradecemos a toda a espiritualidade pela oportunidade do trabalho. Eu não esqueço, a gente vai agregando coisas na vida da gente. O Jorge um dia falou assim, o Jorge lá do Rio de Janeiro, ele vai falar com a gente em breve. O patrão é bom. O patrão é maravilhoso. Marcos, a palavra é tua, se você quiser fazer. Faz o seguinte, faz a prece no encerramento para nós hoje. Queridos amigos, irmãos, nessa caminhada que optamos, né? E que muitas vezes nós sentimos emorecido, né? Mas nós temos certeza que renovamos a cada dia, a cada momento, nosso agradecimento a Deus pela vida, pelo pão de cada dia, pela nossa família, pelo trabalho que nós vamos fazendo. Quer aquele remunerado ou não, nós somos agradecidos a Deus por permitir que nós ficássemos nesse estágio por algum tempo, para a nossa evolução. E assim nós vamos terminando o nosso evangelho dessa manhã, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, a esses benfeitores espirituais, nosso professor Eurípides, Batuíra, Doninha Mariana da Cunha, Dr. Bezerra, todos esses anjos tutelares que tanto nos ajudam na nossa caminhada, sem os quais seria difícil a nossa caminhada. Agradecendo por este momento, e rogamos a Deus as suas bênçãos protetoras. E dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, de Mãe Santíssima, nós pedimos permissão para encerrar esse humilde culto, essa sintonia de amor. Que assim seja. Que assim seja. Lembrando que amanhã nós teremos a participação lá de Goiás, Goiânia. A Virgínia Wilson, esposa do Calci, vai nos trazer. Ela é filha aqui da cidade, você deve conhecer quem que é, né? Ela é prima do Jefferson, né? Isso mesmo. A mãe dela é uma prima também. Fronteiras. Não tem. Quem sabe é a árvore que Jesus transpôs, né, para outras nações, né? Cabe a nós agora ser o jardineiro dela e regá-la. É isso? Muito bem. Depois que terminar aqui, eu vou permanecer aqui. Vamos fazer o teste de uma vez? Sim, senhor. Bom, e lembrando também, quinta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma palestra maravilhosa com o doutor Fernando Vieira. Não perca. Irmãos, fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço. Obrigado.